Você está em dúvida ou se pergunta em como começar na programação? E já parou para pensar que, se você fizer a decisão certa, você vai decolar na sua carreira com a área definitiva para a sua vida? Nesse vídeo você vai aprender a tomar a decisão certa baseado no que é mais confortável e mais adequado para você. Não importa se você já é um programador iniciante ou se está começando a programar hoje, essa decisão vai mudar a sua vida. E ainda hoje você vai entender a diferença entre back-end, front-end e full stack. Além de tudo isso, vou te mostrar com resultados verdadeiros, como salários e quantidade de vagas. Boas-vindas ao Programação Facilitada, o canal que simplifica o mundo complicado da programação. E agora você vai entender a diferença entre os tão famosos termos back-end, front-end e full stack. E como cada um pode ter um impacto diferente na sua carreira. É muito importante entender a diferença de cada termo para que você siga o caminho mais claro e decisivo para a sua vida. E assim, você tenha uma carreira de muito sucesso. Então, primeiro ponto, o que são back-end, front-end e full stack? Imagina comigo, imagina um show do seu cantor favorito ou da sua banda favorita. Vamos dividir por partes para ficar mais fácil para você, certo? No show, a parte que fica escondida, ou seja, onde ficam todas as pessoas, fica a equipe, fica a galera que cuida da iluminação, do som, dos figurinos, tudo. São os bastidores, certo? Então a gente sabe que os bastidores ninguém vê, mas é a parte crucial para que o show dê certo. Agora, tem a parte da apresentação, né? Ou seja, onde o cantor ou a banda se apresenta, o palco em si, onde as pessoas aparecem para aqueles que estão assistindo, correto? Então, fazendo essa analogia, pensa que back-end é como se fossem os bastidores e front-end é como se fosse o cantor ou a banda se apresentando ali para as pessoas, certo? Agora um outro exemplo, um exemplo mais prático. Pense em um site, um banco online, né, algo mais simples. Em um banco, quando você entra lá, você faz o seu cadastro, você coloca suas informações, aquela parte que você vê, onde você escreve, você consegue ver, visualizar, os botões, as coisas em si que tem no site, é a parte do front-end, porque o front-end é a parte da frente, é a parte que a gente enxerga. Agora, onde encaixa o back-end? O back-end é a parte que a gente não vê, ou seja, quando você coloca as suas informações, onde que ele guarda as suas informações? Nos bastidores, no back-end. Então, sempre que você pensar, pô, qual que é a diferença? Lembra, back-end é como se fossem os bastidores de um show e o front-end é como se fosse o cantor ou a banda se apresentando, né? Sendo que back-end é a parte de trás e front-end é a parte da frente. Numa aplicação real, em um site, é como se back-end é onde guardam as informações, os cálculos, toda a parte que a gente não vê, e front-end, que é a parte da frente, é toda a parte visual, toda a parte que a gente vê, os botões, as cores, as animações, tudo que nós, usuários, temos contato, podemos ver e clicar, é a parte do front-end. Tá, mas e full stack? Full stack é bem simples, é só você juntar back-end com front-end. Pronto. Então, um programador full stack é um programador que sabe tanto de back-end quanto de front-end, certo? Se você está gostando desse conteúdo que foi criado a te ajudar a decidir a sua carreira, o caminho da sua carreira, então aproveita e deixa o seu like. E semanalmente eu trago vídeos para te ajudar na sua carreira de programação. Então não esquece de se inscrever. Segundo ponto, qual escolher? Bom, aqui é algo muito pessoal, eu não posso simplesmente falar um caminho para seguir. Aqui eu vou te dar algumas opções e você vai decidir por si mesmo, certo? Bom, se você é uma pessoa que gosta da parte visual, gosta de mexer com botões, com cores, com animações, gosta de mexer com a experiência do usuário, que é toda essa parte visual de um site ou de um programa, então o seu caminho é front-end. Mas se você é a pessoa que gosta de ser responsável de fazer tudo funcionar, ou seja, como se fosse o motor de um carro, sem o motor do carro, o carro não anda, então o seu caminho é back-end. Back-end é um pouquinho mais difícil por ser um pouco mais técnico, só que é a parte onde ficam todos os cálculos, todas as ações, todas as tarefas, né? Tudo que precisa ser feito é o back-end que faz aquele processo. Ele tem toda a manipulação, é através dele que tudo funciona. É literalmente o motor de um carro, né? Mais um exemplo aí para ficar mais fácil para você.
E um carro, a parte visual, toda a lataria, a pintura, a parte da frente é o front-end. Agora, o motor do carro onde a gente não vê, mas é onde tudo acontece, é o back-end. Então, se você gosta de ser esse tipo de pessoa que é responsável por fazer as coisas acontecerem, então seu caminho é back-end. Porém, se você é uma pessoa que gosta dos dois caminhos, então você é full stack. Seu caminho é full stack. Se você é uma pessoa que gosta tanto da parte visual quanto da parte onde tudo acontece, os cálculos em si, então juntando os dois dá o full stack. Porém, já vou avisando agora que se você for escolher o caminho de full stack, é um pouco mais difícil. Por quê? Muito simples, ó. A pessoa que aprende back-end, ela precisa aprender apenas as ferramentas de back-end para trabalhar na área. A pessoa que é de front-end, só as ferramentas de front-end para trabalhar naquela área. Porém, a pessoa de full stack tem que aprender os dois. Então, essa pessoa vai ter que aprender tanto back-end quanto front-end para poder juntar e usar naquele caminho que é o caminho de full stack. Claro que quem é full stack tem um salário maior, é mais buscado pelo mercado de trabalho, mas, consequentemente, é mais difícil. Então, depende da sua escolha e do que é melhor para você. Ponto número 3, dificuldade de cada um. Bom, eu citei no outro ponto um pouco da dificuldade de full stack, só que agora eu vou falar de cada um separadamente para você entender melhor e poder ter uma decisão mais sábia. Vamos começar com back-end. Back-end é um pouco mais difícil do que front-end, que são os dois caminhos que geralmente as pessoas escolhem, né? É um pouco mais difícil que front-end porque tem mais coisa para estudar. Tem mais coisa para você estar alerta, sempre se atualizando, né? Por quê? Como eu falei, como o back-end é o motor de onde tudo funciona, então você tem que saber todo o funcionamento, como que aquilo está rodando, né? Por conta disso, o back-end é um pouco mais difícil. Já o front-end, dos três caminhos, o front-end é o mais fácil, né? Ele mexe apenas com a parte visual, então é um pouco mais fácil de se mexer, de se aprender, de trabalhar. Porém, também não vou falar que é a coisa mais fácil do mundo, não é isso. Só estou comparando. Se eu for comparar o front-end com o back-end, o front-end é mais fácil. É indiscutível isso. Você precisa estudar menos para entrar na área. Você precisa estudar menos pontos, menos fundamentos. Chame como você achar melhor, mas é mais fácil do que back-end. E, como eu citei no outro ponto, full stack é o mais difícil, porque querendo ou não, você vai ter que aprender os dois. Não tem como correr disso. Se você escolher full stack, você vai ter que saber tanto de back-end quanto de front-end. A gente pode dizer que é o trabalho dobrado, né, entre aspas, trabalho dobrado, só que em consequência você vai ter salários melhores e vai ser mais procurado pelo mercado de trabalho, certo? Então, se a gente fosse decidir aqui, listar entre os três mais difíceis, fica número 1, full stack, número 2, back-end e número 3, front-end. Do mais difícil para o mais fácil. Se você é uma pessoa que decidiu trabalhar com back-end, eu tenho uma recomendação para você. Sabia que você pode estar preparado para o mercado de trabalho em menos de 2 meses? No primeiro link da descrição e no comentário fixado eu te mostro como. Quarto ponto, detalhes sobre as áreas. Bom, agora eu vou te mostrar aqui os salários e as quantidades de vagas, certo? Aqui, fazendo uma rápida pesquisa, a gente vê que o salário para um programador back-end vai aí na média de 4 mil por mês, né? Aqui, claro, é para back-end júnior. Isso pode aumentar com o decorrer da carreira da pessoa, porque na programação, quanto maior a sua experiência, maior o seu salário, já que você é uma pessoa que manja muito do que faz, certo? Então, para o back-end que está começando ali, a média, ele deu aqui a média de 4 mil. Agora, para quem vai escolher front-end, a média, está dando aqui para quem começa, é de 3 mil reais, certo? Novamente, esse valor varia, essa média vai variar com o decorrer da sua experiência. Se você tiver mais, o valor é maior. E por último, o programador full stack, ele começa aqui, a média dele, né, é de 4.500, está dando quase 4.600 reais. Quem está programando como full stack. Agora, quantas vagas tem para programador back-end? Bom, você vai ver que isso nas três, existem muitas, tá? Mas claro que vai variando. Aqui para back-end, a gente vê 3 mil vagas no LinkedIn, que ele está dando aqui. É claro que se eu ir mais para baixo, a gente vai ver muitas outras vagas, né? Ó, tem vários números. Mas vamos considerar apenas aqui a primeira, só para você ver a comparação, certo? Quantas vagas tem para programador front-end? Ele deu 532 vagas. Novamente, se eu descer, tem mais em outros sites.
mas ele deu aqui 500 vagas. E por último, quantas vagas tem para programador full stack? Ele deu 700 vagas. Novamente, se eu descer, tem outras muitas vagas, certo? Só que agora preste muita atenção, eu vou te revelar um segredo que vale ouro. Independente da área que você escolher, existem habilidades que são essenciais para um programador se destacar de outros. Nesse vídeo eu te explico como obtê-las.